Ora, então, muito bom dia. Foi com agrado que mais uma vez aceitei o amável convite da doutora Paula Mota, Presidente da Associação Europeia de Saúde Preventiva e Epigenética, para participar nesta 16ª comemoração do Dia Europeu dos Direitos dos Doentes. Este ano com um tema dedicado à saúde da mulher, e o desafio que me foi colocado foi falar-vos sobre rastreio do cancro da mama, prevenção, diagnóstico e tratamento. Vou, no entanto, começar por falar na avaliação de tecnologia em saúde na abordagem da patologia mamária, ou na Health Technology Assessment, ou na HTA, como assim iremos designar no decorrer desta apresentação. E porquê falar de avaliação de tecnologia? Porque é uma ferramenta de apoio à decisão, neste caso de apoio à decisão clínica, na escolha do melhor protocolo, do procedimento mais adequado, no método de imagem que mais se adequa a uma patologia tão específica como é a patologia mamária. Com estes 4 pilares, rastreio, prevenção e diagnóstico e tratamento, convém então começarmos por falar um pouco do cancro da mama, que é uma neoplasia com origem em células anormais do tecido da mama. É mais comum entre mulheres ocidentais e representa um dos principais problemas de saúde pública. Em Portugal foram diagnosticadas em 2020 cerca de 7.000 novos casos e morreram por esta patologia cerca de 1.800 mulheres. O exame clínico associado à mamografia são os meios essenciais para um diagnóstico precoce do cancro da mama. Daí a importância de falarmos no rastreio. Cerca de 90% dos casos são curáveis, se detectados precocemente, raramente surgem antes dos 30 anos de idade, aumentam significativamente a partir dos 45, mas principalmente após os 60 anos. O programa de rastreio do cancro da mama pretende não só um diagnóstico precoce, descobrindo tumores de pequenas dimensões, muitas vezes não palpáveis no exame clínico, mas também tratamentos menos mutilantes, menos traumatizantes e com ganhos em saúde e de qualidade para a mulher. De 2 em 2 anos são enviadas cartas convites às mulheres entre os 50 e os 69 anos, inscritas nos centros de saúde, para realizar mamografia esta que é gratuita. Relativamente aos programas de rastreio populacionais, o que está preconizado a nível dos IPOs são rastreios aos 50 e aos 70 anos e depois uma vigilância individual. A OMS estima que até 2030 a incidência do cancro na população mundial duplique. Os avanços tecnológicos na área da saúde têm trazido desenvolvimentos essenciais ao diagnóstico e tratamento das mais variadas patologias, quer a nível de novos procedimentos, de novas orientações clínicas, mas também com o desenvolvimento de equipamentos com recurso a algoritmos nesta era de transformação digital, como a inteligência artificial, o deep learning, que nos permite também ter nestes equipamentos uma maior acuidade diagnóstica. Apesar do número de casos de cancro da mama ter aumentado nos últimos 30 anos, podemos dizer que a mortalidade dele proveniente tem vindo a diminuir desde os anos 90. E estas alterações devem-se, sobretudo, aos progressos obtidos com a detecção da doença numa fase precoce, com recurso aos rastreios, tanto a nível de desenvolvimento tecnológico como das medidas preventivas. De acordo com o Plano Nacional de Prevenção de Controlo de Doença Oncológica, a evolução científica é consensual e sobre os ganhos em saúde, com recurso a programas de rastreio, conduzindo a uma redução de cerca de 30% da mortalidade por esta patologia. O Programa Nacional para as Doenças Oncológicas, através deste despacho de 2016, determinou a criação do Programa de Saúde Prioritário na área da doença oncológica, que integra a Plataforma para a Prevenção e Gestão das Doenças Crónicas. O grande enfoque é promover e dinamizar e monitorizar os programas de rastreio, caracterizar as unidades oncológicas existentes e promover a articulação da rede oncológica nacional, promover a equidade no acesso de cuidados de saúde de qualidade e dinamizar a participação dos cidadãos, com particular destaque para os estilos de vida saudáveis.
Desde os anos 90 que os Estados Unidos e muitos países da Europa, a mortalidade do cancro da mama tem vindo a diminuir cerca de 1 a 2%, graças à detecção precoce e também a tratamentos adequados. E aqui a avaliação da tecnologia tem um papel fundamental na adequação do melhor protocolo, do melhor procedimento, do melhor tratamento. Os cuidados de saúde envolvem esta patologia, são complexos, são onerosos, porque a implementação de medidas de qualidade são essenciais para a monitorização mais eficaz na orientação de melhoria dos cuidados de saúde. Neste contexto, a avaliação do desempenho clínico na área requer uma especial atenção, daí que a EUSOMA, a Sociedade Europeia de Cancro da Mama, identificou 17 indicadores de qualidade, 7 dedicados ao diagnóstico, 4 à cirurgia e tratamento, 2 ao tratamento sistémico, 4 no estadiamento, aconselhamento de seguimento, reabilitação, de forma a confirmar que o resultado clínico está de acordo com as normas requeridas e, apesar do custo oneroso, pondera já incluir a ressonância magnética na rotina pré-operatória em doentes com diagnóstico precoce de cancro de mama, selecionados para cirurgia conservadora. Uma das exigências para a qualidade em oncologia é a existência de orientações para a prevenção, para o rastreio, diagnóstico, terapêutica e seguimento da doença oncológica. A monitorização e a avaliação de todo este processo é uma condição para obter ganhos em saúde e é também o principal objetivo das recomendações clínicas em oncologia. A OMS, a par da Comissão Europeia, tem feito recomendações no âmbito de estratégias de combate ao cancro da mama que colocam o ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce. O Parlamento Europeu, por sua vez, determinou que os métodos mais eficazes para diminuir a disparidade em termos de cuidados prestados e da mortalidade serão os programas de rastreio populacional, a criação de unidades de mama e a implementação de sistemas de formação e monitorização para o cumprimento dos padrões de qualidade. A eficácia do rastreio mamográfico pelos diferentes métodos de imagem depende da tecnologia utilizada, aqui novamente a importância da HTA, da avaliação da tecnologia, mas também da competência do técnico e do médico radiologista pela execução e interpretação dos resultados. Os programas de rastreio eficazes reduzem efeitos negativos nestes exames, nomeadamente a ansiedade e o stress que pode causar na mulher. No âmbito do sistema de saúde pública, as recomendações do Plano Nacional de Prevenção da Doença Oncológica são para que o rastreio mamográfico seja efetuado de 2 em 2 anos a todas as mulheres entre os 50 e os 69 anos. Esta periodicidade está também de acordo com as recomendações da Agência Internacional de Pesquisa de Cancro e também com as recomendações do Conselho Europeu para o Rastreio do Cancro. Existem boas notícias. Em janeiro de 2022, e após 2 anos de pandemia, após atrasos no rastreio do cancro da mama, devido à pandemia, nós conseguimos começar a recuperar e a melhorar os dados. Aumentámos em cerca de 31% o número de mamografias, mais de 13% de mulheres foram encaminhadas para o hospital para consulta de oncologia e mais de 29% de consultas de aferição. A patologia mamária engloba diversas variantes do cancro da mama, benignos e malignos, com maior ou menor grau de severidade, mas também várias outras patologias mais ou menos complexas que podem ter acontecimentos únicos ou ser mesmo resultado de outras patologias ou exposição do doente. E aqui nesta tabela estão elencadas os vários tipos de carcinoma da mama. A variação da constituição da mama é igualmente importante e pode motivar também a escolha do equipamento de imagiologia mais adequado para o diagnóstico em patologia mamária. E reparem que estamos sempre a falar na adequação da melhor técnica, no melhor procedimento, na escolha do melhor protocolo. E por isso estamos a falar de avaliação de tecnologia. A classificação referida de uma mama fibroglandular, fibroadiposa ou mesmo adiposa, reflete diferenças na constituição associada a todas estas
situações aqui identificadas, mas também com a idade, a gravidez e a menopausa, permitindo enquadrar então o tipo de mama nestes 3 grupos. Esta classificação é útil também na interpretação das imagens obtidas, na perspectiva quer do diagnóstico, quer da prevenção ou do follow-up em situações de patologia identificada e intervencionada. Convém também ter uma especial atenção no que respeita à referenciação, que é feita de acordo com a gravidade da doença, com o grau de severidade da doença. E de referenciar um facto importantíssimo, que um atraso superior a 3 meses no diagnóstico do primeiro sintoma ao tratamento ou desde a primeira consulta ao tratamento tem um efeito adverso gravíssimo no percurso da doença. Convém então mostrar algumas das recomendações europeias e das recomendações internacionais ou das guidelines. Portanto, as metas apontam para o rastreio mamográfico de 2 em 2 anos, como referimos, nas mulheres entre os 50 e os 69 anos, registros acessíveis, mas também campanhas de sensibilização e seguimento continuado nas mulheres rastreadas. Reduzir e controlar o cancro, aplicando estratégias eficazes no diagnóstico precoce, portanto, tendo aqui em conta o rastreio, facultar informação adequada à população e depois, a nível da Comissão Europeia, em fevereiro de 2021, houve uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, com 10 grandes medidas, e uma delas dizia respeito ao cancro da mama. E preconizava que de 2021 a 2025, iniciativas no domínio da detecção precoce, desenvolvendo um novo programa de rastreio do cancro, para que se conseguisse rastrear até 2025 o cancro da mama, colo do útero e colo retal, a cerca de 90% da população-alvo da União Europeia. A par de outras ações, atualizando e analisando a extensão das recomendações, desenvolvendo novas orientações, atualizando o Sistema Europeu de Informação sobre o Cancro para uma monitorização e avaliação dos programas de rastreio que dizem respeito a 2021-2022. Já a nível da OMS, a implementação do quadro de 4 grandes componentes de controle: prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e cuidados paliativos. Relativamente à necessidade de melhorar o acesso, e falamos hoje muito no acesso e de cuidados de proximidade, alguns países desenvolveram estratégias de promoção da saúde e Portugal não ficou de fora. E neste contexto, a Fundação Carlos Gulbenkian promoveu, através de uma plataforma Future for Health, a criação de uma nova visão sobre o sistema de promoção da saúde, criando esta plataforma, foi lançada em 2013, com um propósito de tecnologias de informação, comunicação para melhorar os cuidados de saúde e promover informação sobre saúde. O grande objetivo é aumentar o acesso aos procedimentos de diagnóstico e de acompanhamento e implementar plataformas de interação entre profissionais e os doentes e as famílias, através da criação de sistemas de e-learning e de e-learning, ligando centros clínicos em instituições de ciência básica. Ao nível da literacia em saúde, o grande enfoque é a capacitação da população na autonomia nas decisões individuais, qualificando toda a população e promovendo programas de educação para a saúde. Assim, de uma forma geral, a nível da Comissão Europeia, em termos epidemiológicos e fatores de influência epigenética, sensibilizar para incentivar a participação nos rastreios e também no seguimento continuado nas mulheres rastreadas, a par de registros acessíveis e registros exatos. Relativamente aos aspectos físicos e técnicos, exames protocolados, testes de calibração aos equipamentos antes da sua atualização, avaliações periódicas pelos profissionais e também avaliações específicas através dos físicos no que à proteção radiológica diz respeito. Quanto à Organização Mundial de Saúde, a prevenção é a estratégia apontada pela OMS e estratégias na detecção precoce.
com 4 componentes de controle: prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e cuidados paliativos. Estão definidas as guidelines internacionais para a prevenção do rastreio do cancro da mama, com recurso à avaliação clínica objetiva e ao uso de tecnologias de diagnóstico por imagem. Com o progresso da tecnologia, também estas metodologias têm beneficiado de um aumento de maior sensibilidade, maior especificidade, melhorando não só a qualidade de imagem, mas também uma maior acuidade diagnóstica. A avaliação da tecnologia em saúde, designada por HTA, é na realidade uma metodologia ou um instrumento de avaliação usando a evidência científica. Então, podemos dizer que neste contexto a HTA pode dizer-se que a ótica é o foco, é o doente, a dimensão é tripla: diagnóstico, prevenção e follow-up, e o problema é a patologia em si, a patologia mamária. E o papel e a função da HTA, ou da avaliação da tecnologia, pode ser definido na definição da agenda política, na formulação de políticas, na decisão, implementação e avaliação. A HTA é utilizada como um instrumento de trabalho que pode servir de suporte à decisão sobre a técnica imagiológica mais adequada àquele doente, à estratégia a seguir e também relativamente a decisões organizacionais futuras. De realçar que em 2015 foi criada a avaliação de tecnologia pelo Infarmed, onde reúne um grupo de peritos multiprofissional que avalia não só equipamentos, não só dispositivos médicos, mas também os próprios fármacos. Temos então uma grande oferta no que diz respeito a MCDTs de imagem, desde a ecografia, mamografia, tomossíntese, mamografia espectral de contraste, ressonância magnética. Podemos dizer que há aqui 2 técnicas de eleição sem recurso à radiação ionizante: a ecografia, que é um exame acessível, está disponível na maioria dos hospitais e centros de saúde, não utiliza radiação, tem uma boa acuidade celular, dá apoio à biópsia, portanto fazem-se biópsias guiadas por ecografia e em alguns casos dá uma informação já em 2D e 3D. A mamografia tem uma excelente resolução espacial, identifica as acumulações de cálcio, atualmente já permite, na sua maioria, uma informação também em 2D e 3D. Quanto à ressonância magnética, é menos acessível, tem boa capacidade celular, permite estudar implantes e a possibilidade de obtenção de informação funcional e de espectroscopia. Então, a HTA, podemos questionar qual a melhor escala, a melhor escolha de MCDT na abordagem da patologia mamária, qual o potencial de mudança de procedimentos e de protocolos. A HTA, ou a avaliação da tecnologia, é possível possibilita identificar, melhor dizendo, os elementos-chave de apoio à decisão, na escolha tecnológica mais adequada, na melhoria dos protocolos e no enquadramento com as práticas internacionais, na introdução de novas abordagens mais seguras, com maior potencial no diagnóstico e na intervenção. Assim sendo, e porque falámos de rastreio, prevenção, diagnóstico e tratamento, sempre sob este grande chapéu da avaliação da tecnologia na abordagem da patologia mamária, achei interessante partilhar convosco um case study do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, onde eu presto funções. E o grande objetivo deste estudo de caso foi compreender qual o contributo da HTA na abordagem imagiológica, a sua importância na patologia mamária, considerando o diagnóstico, a prevenção e o follow-up. E depois também a adequação da técnica imagiológica e a identificação do percurso do doente e também a própria aplicação das guidelines. Assim sendo, e de uma forma sucinta, definimos 2 questões: qual o contributo da HTA e qual a importância que tem na abordagem imagiológica da patologia mamária. Foram definidos alguns objetivos, como identificar indicadores através da HTA, distinguir a abordagem imagiológica como um elemento fundamental no diagnóstico e intervenção no cancro da mama, identificar práticas de diagnóstico e follow-up no centro hospitalar, quanto às guidelines e também quanto ao Plano Nacional de Prevenção das Doenças Oncológicas,
e contribuir para a introdução desta metodologia como apoio à decisão na escolha do melhor meio complementar, adequando a cada variante patológica. E contribuir ainda para uma proposta de revisão de guidelines na patologia mamária, considerando as abordagens-chave, diagnóstico, prevenção e follow-up. E este foi, sem dúvida, a grande conclusão deste estudo, a alteração das guidelines. Assim sendo, a população foram todos os utentes do centro hospitalar, num horizonte temporal 2011-2012. Trata-se de um estudo retrospectivo que identificou 2 trimestres, um em 2011 e um em 2012. Uma amostra de conveniência que inclui os utentes que realizaram MCDTs à mama nos períodos pré-definidos. Assim sendo, relativamente à idade e ao género, maioritariamente temos o sexo feminino. No entanto, não é de descurar a patologia mamária no sexo masculino, com um grau de severidade quando começam os primeiros sintomas, porque no homem normalmente é uma doença silenciosa, assintomática, de modo que quando se desencadeiam os primeiros sintomas, a patologia já está num grau mais avançado. No entanto, sendo que se trata de um estudo retrospectivo, foi para nós importante trazer-vos também, no início da pandemia, portanto em 2019, também no primeiro trimestre, como é que era esta distribuição e o número de casos. E se olharem relativamente a 2019 face a 2011, 2012, parece-nos um bom indicador porque diminuíram os números de casos. Mas não se esqueçam que falámos atrás que agora estamos a recuperar em janeiro de 2022, essa é a boa notícia, mas os rastreios estiveram durante algum tempo atrasados. Relativamente ainda à distribuição dos utentes por classe etária, verificou-se já no estudo retrospectivo uma maior incidência na faixa etária dos 51 aos 60 anos, com 67% de casos, dos 41 aos 50, dos 61 aos 70, aqui situações que nos deixam preocupados, nomeadamente dos 41 aos 50 e mesmo esta faixa dos 31 aos 40. Daí o estudo apontar para a alteração da idade relativamente ao rastreio do cancro da mama. Quando comparamos com os dados de 2019, apesar de tudo, há um aumento nesta faixa etária dos 51 aos 60 de 68%, não podemos descurar as outras faixas etárias, mas depois também um aumento dos 61 aos 70, 71, 80, por aí. Relativamente aos MCDTs, o mais prescrito é a ecografia, é o mais acessível, é também aquele que não tem radiação ionizante e também porque a mamografia é feita e o que está preconizado, salvo exceções, e infelizmente são várias, em jovens adolescentes, em que já é necessário fazer mamografia, mas quando as coisas correm bem, a mamografia é feita e o que está preconizado pelos IPOs a partir dos 40 anos. Relativamente ainda aos MCDTs, verificamos a grande percentagem que vem corroborar o quadro, quer no estudo retrospectivo, quer em 2019, portanto no início da pandemia. Maioritariamente os exames são de ecografia, seguido de mamografia, e uma percentagem que por acaso é idêntica relativamente à ressonância magnética. Convém então dizer que dos 1.803 utentes, e estamos a falar de uma amostra de conveniência, por isso podemos depois extrapolar e realmente perceber o que temos de mudar, foi considerado um subgrupo de 164 indivíduos com indicação para imagiologia de intervenção e destes 61 foram identificados para procedimentos cirúrgicos. Neste subgrupo, dos 61, 71% foram submetidos a cirurgia conservadora. Falámos no início que os rastreios não só nos dão
uma visão mais precoce da doença, identificando tumores de pequenas dimensões que não são identificados no exame clínico, mas que também prevê tratamentos menos mutilantes e menos agressivos. Daí também a grande aposta na cirurgia conservadora. Mas o caso de estudo é do centro hospitalar e por isso convém também falar um pouco dos dados. Em 68% estão cumpridas as guidelines e os tempos que estão descritos nas boas práticas clínicas. Da referenciação à primeira consulta medeia uma semana, da referenciação ao resultado do primeiro MCDT 28 dias e da referenciação, passando todas estas etapas, passando pela consulta ou pelo planeamento terapêutico, normalmente planeamento cirúrgico, até ao follow-up, 8 meses. Portanto, os tempos médios de espera entre o diagnóstico e a terapêutica, 28 dias, entre o diagnóstico e o follow-up, 8 meses. Há um longo percurso a percorrer, quer no público, quer no privado, e aqui uma ressalva que o privado normalmente adquire os melhores equipamentos e em primeira mão, mas de seguida o público também os adquire. E, portanto, há aqui um longo percurso a percorrer em todas as patologias, mas esta que é, na realidade, uma patologia preocupante, é um problema de saúde pública e realmente temos de ter uma atenção especial ao cancro da mama e às doenças oncológicas em geral. Relativamente à discussão, relativamente à primeira questão, qual era o contributo da avaliação da tecnologia? Ela revelou-se um instrumento válido na identificação de indicadores de boas práticas, quer na monitorização das guidelines, quer também no apoio à decisão clínica, confirmou a utilização das tecnologias adequadas, quer na mamografia, quer na ecografia, quer no diagnóstico, quer na intervenção, mas também ainda o uso da ressonância magnética, sobretudo no follow-up que está previsto nas recomendações, sendo igualmente também prática no centro hospitalar, respondendo ao último objetivo, contribuir para uma proposta de revisão das guidelines na patologia mamária, considerando estas abordagens-chave, diagnóstico, prevenção e follow-up. Verificou-se que realmente é necessário, é premente iniciar o rastreio da mama antes dos 50 anos, porque existem faixas que nos deixam preocupadas, faixas etárias entre os 31 e os 40 anos e entre os 41 e os 50 anos. Portanto, chama-se aqui uma chamada de atenção importante para o início do rastreio do cancro da mama antes dos 50 anos. E podemos concluir que, mais do que entender os maximizadores dos diferentes vetores de força que aqui fomos falando, há que gerir ativos tecnológicos, criando objetivos claros, estratégias bem definidas e métricas de monitorização constantes e com indicadores-chave bem definidos. A avaliação da tecnologia recorre a princípios estratégicos claros, bem definidos, para que a cada momento todos os intervenientes saibam o porquê da sua ação, para onde vão e de que modo irão atingir os objetivos determinados. A avaliação da tecnologia deve ter consequências na decisão política, ninguém tem dúvida, na estratégia organizacional e das dinâmicas internas aos vários níveis. É uma pura perda de tempo uma avaliação que não se reproduz em consequências organizacionais e esta tradução em mudança implica o envolvimento dos diferentes stakeholders num processo de autoimplicação. Ao abordarmos esta questão da avaliação da tecnologia, ou da HTA, percebemos o seu potencial de sistematização, de transparência, de imparcialidade, mas também a importância que esta ferramenta tem ao nível da gestão, daí a importância da sua inclusão noutros estudos. Fica a necessidade de rever as guidelines de prevenção da patologia mamária a nível nacional, bem como uma melhor aposta na intervenção precoce, portanto uma maior aposta também nos rastreios, com uma maior sensibilidade para a população para esta temática e também para as mulheres, o acompanhamento nas mulheres rastreadas. Assim sendo, falámos em rastreio, prevenção, diagnóstico e tratamento,
sempre sobre aqui uma grande norma, um grande chapéu, que é a avaliação da tecnologia em saúde na abordagem da patologia mamária. Agradeço desde já a vossa atenção, desejo-vos a continuação de um bom evento e deixo o meu contacto para que, se entenderem necessário alguma questão que queiram colocar ou algum pormenor relativamente ao estudo que realizamos, estou disponível. Muito obrigada pela vossa atenção e continuação de bom trabalho.